Bom dia, gente. Muito bom estar aqui. Foi bem legal aqui o pessoal do Shot Baião, da campanha Mimi Calado. E aquela bicicletinha, eu queria ela para dar uma volta aqui, mas está aí ainda? Não? Hã? Eu ia escolher alguém aqui da plateia. Não? Não? Mas legal, gente. Muito bom a gente poder estar aqui. Olha, recreio nas férias. A gente já fez, o último foi em julho. Esse ano a gente tem 64 polos de recreio nas férias. Tem todas as atividades da alimentação, atividades culturais. Vocês vão ver aí o pessoal fazendo todas as brincadeiras com as nossas crianças. Os papais, mamães que quiserem trazer as crianças para um dos 64 polos na cidade de São Paulo, pode trazer. Vai até o até o dia 26 de janeiro, esse recreio nas férias, e que é muito importante. A gente sabe que tem muitos papais, mamães que precisam ter, mesmo durante as férias, os filhos na unidade escolar. Então, evidentemente, não tem como manter todos abertos, porque os nossos professores precisam das férias, precisam descansar, e ele trouxe mesmo. Hã? Ô, prefeito, falaram para mim que o soldado ali tem coragem. Tem coragem? Falaram que é o único apto a fazer isso daqui. Mas acho melhor não, né, gente? Vai acontecer um acidente, não será incrível. Mas olha, rapaz, é impressionante, né? Como é que pode isso? É o menor da América Latina. É? Sinal que vocês são realmente uma equipe muito, muito boa para poder fazer as apresentações. Vocês vão vir mais vezes aqui? Fala para eles que dias mais você estará aqui. É só chamar a gente, mas a gente tem uma agenda em todo o Recreio das Férias, em vários céus, a gente vai passar por aqui também. Acompanhem lá nas ações do Recreio nas Férias, tá bom? Muitíssimo obrigado, vocês são incríveis. Valeu! Alguém vai querer andar na bicicleta pequena? Não, ninguém quer. Obrigado, Circo Shot Baião. Gente, eu queria, antes de eu falar aqui rapidamente, cumprimentar algumas pessoas e já fazer um agradecimento em meu nome e no nome de vocês, em nome da cidade de São Paulo. Nossos vereadores estão sempre participando, estão sempre junto com a gente, ajudando a votar os projetos, por isso que a cidade conseguiu avançar bastante. O Padula falou, hoje a gente tem vaga de creche para todas as crianças, nesse país chamado cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Nossos vereadores aqui, que inclusive faz parte da Comissão de Educação, vereador Coronel Salles, está aqui, nosso querido Coronel Salles, vereador Nunes Peixeiro, também que faz parte da Comissão de Educação, nossa vereadora Sandra Tadeu, que eu fui vereador com ela, tive uma honra de ter sido vereador com ela durante 8 anos, é médica pediatra, muito atuante também, então obrigado Coronel Salles, Nunes Peixeiro, Sandra Tadeu, nossos secretários aqui da Educação, Padula, Felipe Beccari, Padula já falou para vocês, Felipe Beccari assumiu agora recentemente do esporte, está aqui o Felipe Beccari, a Elza Paulina, nossa secretária de Segurança Urbana, está aqui com a gente, o Rogério Custódio da Cultura, está ali com a gente, a Aline está de férias, o Rogério está em exercício, o Milton da Casa Civil, nossos subprefeitos, pessoal, nossos subprefeitos sou eu aqui no território, eu tenho que cuidar da cidade como um todo, nós temos 32 subprefeituras, aqui o Roberto Bernal, está aqui, é de São Mateus, ele tem que cuidar aqui para deixar as coisas tudo arrumadinha, como também o Marlon de Sapopemba, tem que cuidar para deixar aqui a região de Sapopemba tudo arrumadinho. Então o Bernal e o Salles e o Marlon Salles, nossos subprefeitos aqui. Nossa querida Roselia, nossa coordenadora dos Centros Educacionais Unificados, faz um trabalho fantástico, cuida dos 58 céus, nós vamos fazer mais 12 céus, já tem o céu aqui, Cidade Líder em Obras, tem vários céus, a gente vai fazer Germelino Matarazzo, mais 12, temos 58, vamos fazer mais 12 céus, que muitos deles já estão em obras. A Arlete Coelho, nossa gestora aqui, obrigado, viu Arlete? Obrigado aí pela tua dedicação e toda a sua equipe aqui do céu, que cuida tão bem dos nossos aluninhos, muito obrigado. A Elaine Garcia, diretora regional de educação, aqui em nome de quem eu queria cumprimentar todos os nossos diretores regionais da educação, está aqui, a Elaine está aqui, nossa querida diretora regional, o Edilson Venturelli, diretor executivo do Bacarelli, está aqui o Edilson fazendo um trabalho muito importante aí do Bacarelli, o nosso inspetor superintendente Fernandes, em nome dele, cumprimentar todos os nossos GCMs,
o nosso diretor de Defesa Civil de São Mateus, o Antônio Toledo Filho, obrigado, está por aqui. Enfim, cumprimentar cada um de vocês, pais dos alunos, colaboradores da educação, amigos da imprensa, senhoras e senhores. Gente, estou bastante feliz, viu? Eu que estudei em escola pública e sei o quanto que é importante a gente poder ter os nossos equipamentos públicos educacionais com qualidade. Nós temos professores muito preparados, nossos supervisores, coordenadores pedagógicos, diretoras, nosso pessoal da limpeza, da cozinha, da segurança, gente que ama a educação, e isso é que faz toda a diferença. Esse céu, por exemplo, a gente terminou no ano passado uma reforma, esse céu foi entregue em 2004, se não me engano, foram 7,5 milhões, reformando todo o céu. Terminou toda a reforma, diretora? Terminou, está tudo prontinho? E a gente já deixou nossos espaços tudo arrumadinho para os nossos alunos. A gente distribuiu 430 mil cestas básicas nas férias, vocês devem ter recebido, para aquelas famílias que estão no CAD único. A gente fez essa distribuição, tanto em julho, como agora nas férias de dezembro e janeiro, para as nossas crianças, que é muito importante. E agora, o recreio nas férias. E eu acho que essa cultura nova que a gente está tendo, dos papais, das mamães, vovós, titios, cuidar do nosso espaço, não deixar pichar, não quebrar, a gente poder manter os nossos espaços bons, respeitar os nossos professores, nossos diretores, a gente vai transformando a nossa cidade. Não tenho dúvida nenhuma que todos nós estamos muito empenhados para que os filhos de vocês, os netos, os sobrinhos, possam ter o melhor da educação. E aqui na cidade de São Paulo, que é essa cidade de todos, eu tenho certeza que a gente vai junto conseguir avançando para que nossos aluninhos tenham um futuro bom. Para concluir, eu queria só compartilhar uma coisa com vocês que é de fundamental importância. A gente chegou agora no resultado da questão do desemprego, no menor nível de desemprego desde 2015, 6,7%. Tem muita coisa para fazer, mas fala, o que o Ricardo Nunes está falando isso? Quando a gente tem uma cidade com oportunidade de emprego e renda, essa é a melhor ferramenta para diminuir a desigualdade social, para as famílias poderem, com o seu trabalho, levar a sua alimentação para a sua casa. A gente tem uma cidade com economia muito ativa e poder ter recursos para poder fazer as obras que são necessárias. Por isso que a gente está fazendo o maior programa de recap da história, o maior programa habitacional, reforma nas nossas escolas, ampliação dos equipamentos. E mais uma vez eu queria falar que é algo fundamental que a gente precisa valorizar muito, gente. A gente hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Vocês sabem que a criança que passa pela creche, ela tem uma capacidade de aprendizado depois de 25% a mais de quem não participou da creche. Porque na creche ela tem as 5 refeições, que é feito por nutricionista, são pedagogas que cuidam das nossas crianças para desenvolver as suas atividades ali pedagógicas, inclusive a questão do desenvolvimento do cérebro, que vai até os 6, 7 anos, e toda a parte cognitiva, inclusive, é nesse período, que se a gente perder essa fase, não tem como voltar atrás. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem aqui, que as nossas crianças tenham um bom recreio nas férias, agradecer a minha equipe, principalmente o pessoal da educação, e a cada um de vocês, papai, mamãe, alunos, que Deus abençoe e tenham todos um 2024 de muita paz, muita harmonia, muito amor e boa educação. Parabéns, sucesso, feliz 2024, gente. Um abraço. Hoje a gente começa mais uma edição do Recreio nas Férias, vai até o dia 26 de janeiro, onde teremos 64 polos espalhados por toda a cidade para receber nossas crianças, sendo 57 CELs e outras unidades escolares. No site da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Educação, está lá todas as unidades que as mamães, papais podem escrever os seus alunos, os seus filhos, para poder participar dessas atividades. Nessas atividades, o que a gente tem? É uma atividade, nós classificamos o dia inteiro nesses 64 polos espalhados por toda a cidade. Tem café da manhã, almoço, café da tarde, atividades esportivas, culturais, visitação em vários espaços da cidade de São Paulo, acompanhamento dos nossos instrutores, enfim, algo super importante. Lembrando que a gente já fez nas férias a distribuição das nossas cestas básicas, 430 mil cestas básicas para todos os alunos que estão no CAD único. E a gente faz de novo mais uma etapa do Recreio nas Férias. Um olhar para o nosso aluno, tanto dentro da sala de aula como nesse período de férias, visando as suas atividades culturais, esportivas, recreativas e também a questão nutricional. Prefeito, eu vou mudar de assunto e repercutir com o senhor a CPI das ONGs lá na Câmara, né? O senhor tem acompanhado as discussões, o senhor tem conversado com o Padre Júlio, com lideranças da Câmara?
Eu tomei conhecimento quando na terça-feira passada o padre Júlio me ligou e me comunicou. Aí depois fui acompanhando pela imprensa, fui verificar o que estava acontecendo. No pedido de CPI do vereador, não cita o nome de ninguém, fala de uma CPI para investigar a ONG, não fala o nome de nenhuma pessoa, mas tenho falado com o padre Júlio, hoje cedo mesmo ele me mandou mensagem, até ele falou que gostaria de falar comigo pessoalmente. Eu disse a ele que eu estaria após as 18 horas, como eu sempre saio muito tarde da prefeitura, à disposição caso ele queira passar na prefeitura de São Paulo, inclusive na data de hoje após as 18. Tenho falado, mas enfim, reconhecer o trabalho importante que o padre Júlio faz. Nós temos todo o trabalho da prefeitura de hoje ter uma política pública que nunca teve na cidade, de olhar para as pessoas em situação de rua, grande ampliação do número de vagas. Só de hotel a gente alugou 4.000 vagas de hotel, as vilas reencontro, os CAIs, enfim, muitas ações, o auxílio reencontro que a gente instituiu, a Câmara dos Vereadores votaram, muitas ações para a gente poder fazer com que as pessoas que estão em situação de rua possam ir para um abrigo da Prefeitura de São Paulo e receba toda a atenção, inclusive de cursos profissionalizantes, para eles poderem se reinserir no mercado de trabalho. Um dado importante desse contexto todo, Fernando, é que no ano passado nós tivemos 10.744 pessoas que saíram de situação de rua e conseguiram um trabalho, conseguiram voltar para uma residência. Desses 10.744, 1.950 foi de recâmbio. Pessoas que pediram para a prefeitura a passagem para poder voltar para os seus estados e municípios. Pessoas que vieram para São Paulo, como tantos e tantos milhões de pessoas, buscando o seu sonho, acabaram não conseguindo, e alguns deles acabam retornando para os seus estados e municípios. Se procurar a prefeitura fornece as passagens. A gente tem um grande trabalho de acolhimento, que é também do padre Júlio, de fazer o acolhimento dessa situação das pessoas em situação de rua, que a pessoa ela vai para uma situação dessa quando ela está no seu pior momento de vulnerabilidade. Então, o objetivo que ele tem, o objetivo que a prefeitura tem, de dar um cuidado para as pessoas. Prefeito, mas a princípio o senhor é contra ou a favor da instalação da comissão? Olha, de instalação de CPI, de uma CPI, eu não posso ser contra, porque eu estaria ferindo a questão da independência dos poderes, né? Evidentemente, os vereadores têm lá a sua autonomia para instalar qualquer CPI. Tem 45 CPIs na fila, né? Agora você fala assim, eu sou a favor de fazer uma CPI contra o padre Júlio, aí é diferente, evidentemente. Eu não vou interferir, porque eu como prefeito não posso interferir, mas posso ter minha opinião pessoal, né? Não existe nenhum recurso que o padre Júlio receba do poder público, ele não participa de nenhuma entidade conveniada com o poder público, e não existe nenhuma situação ou qualquer denúncia ou qualquer ação que possa merecer uma investigação dentro do contexto da administração pública, né? Muito pelo contrário, o que a administração pública tem é um apreço pelo trabalho que o padre Júlio desenvolve, né? Então, só para separar assim, eu dizer se eu sou a favor ou contra uma CPI, qualquer que seja a CPI, eu não posso ser, mas como opinião pessoal sobre o padre Júlio, que não é o caso, porque lá não está escrito o nome de ninguém naquele requerimento, né? Evidentemente não tem sentido, porque não existe nenhuma denúncia, não existe nada de ilegalidade, não existe nada de ação concreta com relação ao padre Júlio Lancelotti. Queria frisar, ele não tem, inclusive ele me ligou para falar isso, que ele não participa de nenhuma entidade que tem convênio com a prefeitura e não recebe nenhum recurso público, portanto não teria o porquê fazer qualquer investigação, né? Prefeito, lei de zonamento, né, a revisão. Hoje o senhor adiantou que vai vetar o trecho ali sobre o tombamento, né, de prédios históricos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais como é que está a análise também, né, porque o prazo está correndo, e o que mais pode ser vetado, o que o senhor está pensando sobre isso? Tá, nós temos até o dia 19, né, quando a Câmara envia a carta de lei para a Prefeitura de São Paulo, tem 15 dias, esse prazo vence dia 19 de janeiro para ele poder sancionar e fazer os vetos. Nós estamos discutindo, é bastante complexo, envolve todas as áreas da Prefeitura, então ora eu estou fazendo reunião com o pessoal do Verde e Meio Ambiente, ora com o pessoal de urbanismo, ora com o pessoal da habitação, para a gente poder ter uma decisão muito correta, sempre visando no máximo possível atender o anseio dos vereadores, que são os eleitos, né? E só fazer o veto realmente quando existe alguma questão de ordem técnica, né? Respeitando toda a autonomia, as audiências públicas que os vereadores fizeram. Indo para algo onde tecnicamente não é possível, evidentemente cabe a mim fazer o veto. A gente ainda não terminou de fazer a análise de todos os artigos.
essa parte com relação ao Compresp, por essa etapa a gente já passou e já houve consenso de todas as áreas de fazer o veto, mas também fazer uma recomendação de uma reestruturação, uma reformulação com relação às ações de tombamento do Compresp. Por exemplo, teve uma ação recentemente de tombar 700 imóveis, né? Então é preciso que a gente tenha uma situação de agilidade, porque quando faz uma indicação, todos os proprietários eles ficam congelados sem saber o que faz. É um proprietário que está ali pagando o seu IPTU, exercendo a sua propriedade, pagando o seu imposto e sem saber o que faz, porque não tem um prazo para ser concluído esse processo. Não é justo. Precisa ter uma agilidade, né, respeitando a importância do Compresp, a questão da proteção do patrimônio histórico, mas também a cidade como um todo precisa ter de todos os órgãos, não só o Compresp, mas todos os órgãos, mais agilidade. Então a gente vai fazer um grupo de trabalho para reestruturar essas ações do Compresp, dialogado com eles, com as pessoas do Compresp, com as entidades que são interessadas no assunto, para poder dar uma resposta à Câmara Municipal, porque eles demonstraram uma preocupação com esse tema, né? Então a gente dá uma resposta, não deixa a resposta, mas esse trecho especificamente a gente vai vetar, até porque você vai criar mais uma instância. Então você não vai desburocratizar, você vai criar mais uma instância. Os demais temas a gente está discutindo. Como eu te disse, são reuniões bastante complexas, né? São várias reuniões que a gente está se debruçando, mas até o dia 19 a gente tem que definir todos os pontos e nós vamos entregar para a cidade uma boa lei de desocupação do solo ou lei de zonamento, depende, né? Cada um chama de um nome. Prefeito, a gente sabe, claro, que o senhor ainda tem muita coisa a analisar, né? Mas de modo geral, né? Sua análise sobre o que chegou, né? Dos assuntos, principalmente quando a gente fala sobre adensamento, né? Sobre o aumento aí do gabarito dos prédios. Quer dizer, São Paulo tem mais espaço realmente para colocar prédios mais altos? Olha, a gente já colocou no plano diretor quais são as nossas premissas com relação ao incentivo da habitação. Nós ampliamos os eixos, a dimensão dos eixos, né, para poder incentivar as habitações nos eixos, que são os eixos, os locais onde passa o transporte coletivo. Estamos avançando bastante na aprovação dos PIUs, que são os programas de intervenção urbana. Tudo aquilo que estava preso no STJ, no STF, a gente conseguiu liberar, a Câmara votou, ela votou o PIU Central, o PIU Jurubatuba, PIU Vila Leopoldina, né? O que falta votar agora é só o PIU Pinheiros, PIU Tamanduateí já votou, e os PIUs, eles já têm uma orientação urbanística e incentivo para a habitação. Então, me parece, preliminarmente, que liberar o gabarito nos miolos de bairro, a gente vai estar concorrendo com essas políticas públicas já pré-definidas pelo Executivo. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas há que se discutir essa questão visando isso que eu te falei, de gerar uma concorrência, né? Com relação a demais outros temas da habitação, por exemplo, existia uma proposta de fazer HIS em Zepan, né? Toda a área de Zepan, que são as zonas de proteção ambiental, já é permitido a utilização de 10% daquele território para empreender. Então a Câmara sugeriu fazer ali HIS. A gente está revendo se isso vai ser importante ou não. Já existe um parecer por parte da Secretaria de Urbanismo contrário para veto, existe um parecer do Verde para a sanção, existe agora o parecer da habitação para eu poder tomar a minha definição. Só para demonstrar para vocês como é que esse processo ele é complexo, eu preciso escutar cada área vai ponderar sobre a sua opinião e vai caber a minha decisão final se houver divergência. Mas, no geral, a gente tem tido consenso. Então, a questão habitacional, só para vocês terem uma ideia, de 2021 até agora, nós chegamos à aprovação de 502 mil licenciamentos para HIS no privado. E estamos fazendo o maior programa de moradia da história da cidade. Então a cidade de São Paulo está fazendo, na área pública, o maior programa de moradia da história da cidade. O privado está respondendo às nossas ações de incentivo, né? Tanto é que você vê 502 mil licenciamentos de unidades habitacionais da HIS, habitação de interesse social, só de 2021 até agora, o final do ano de 2023. Então, a questão da habitação, agora dessa vez realmente está evoluindo, tanto do setor público como do setor privado. Mas essa situação dos miolos, sem querer monopolizar, assim, claro, mas o assunto de miolo de bairro, isso pode ser um problema, então? Então, a gente tem algumas ações ainda a percorrer para poder ter a definição total. A gente não chegou ainda nesse ponto. De todas essas discussões, vai artigo por artigo, é muito complexo, né? Artigo por artigo discutindo. Essa parte de miolo do bairro a gente ainda não chegou para definir. O que eu tenho assim de concepção do ponto de vista da política pública de incentivo de habitação, a gente avançou muito no plano diretor, fazendo a ampliação do raio dos eixos, né? E fazendo a aprovação dos PIUs. A gente precisa ver se vai ter uma concorrência ou não, né? É isso.
Então a gente não definiu ainda, mas é um ponto que a gente vai levar em consideração se existe ou não essa concorrência de liberar no miolo de bairro, uma vez que eu tenho os pios e tenho os eixos como as áreas que a gente quer incentivar para a habitação. Prefeito, só mais uma dúvida. Metrô e CPTM tiveram um aumento no valor da tarifa, né? O senhor manteve o ônibus congelado, né, na passagem. Teve alguma diferença no número de passageiros que utilizam no dia a dia o ônibus a partir dessa mudança na tarifa? É como a gente ainda está no início do ano, Fernando, e nesse período a gente tem uma utilização menor por conta das férias, a gente ainda não conseguiu fazer uma verificação se houve alguma alteração. O que tem de tendência, né, quando a gente teve a reunião lá atrás, entre os técnicos da Prefeitura e do Estado, do metrô e CPTM, é de que no começo deve ter alguma alteração, mas no decorrer do tempo isso acaba se normalizando. Mas nesse momento ainda, na data de hoje, dia 8 de janeiro, a gente ainda não consegue identificar se houve essa migração ou não.